Dúvida como capital, centro de partida. Dúvida como capital intelectual e financeiro. Dúvida como geração de consciência, capaz de abrir mentes, criar negócios e mudar hábitos. É o nosso ponto de partida para conversas que tragam novas visões sobre conhecidos temas e, acima de tudo, eliminem as limitações que as certezas herdadas costumam impor. Seja bem-vindo. Aqui você pode e deve duvidar à vontade. Que seja eterno enquanto dure ou até que a morte nos separe. Existe amor em aplicativo? E por que o amor parece estar cada vez mais distante e os cliques tão próximos dos dedos? São tempos líquidos e até frustrantes. Agora, dá para aprender a amar como a gente aprende a andar, a falar e a dar os primeiros pulinhos? E para falar de amor, poesia e estados de encantamento, eu recebo hoje o psicanalista, escritor e podcaster Alexandre Patrício de Almeida e a atriz, escritora e poeta Liana Ferraz. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Fabrício. Muito Prazer estar obrigada. aqui. Muito bom ter vocês aqui. É muito bom falar sobre o que a gente vai falar hoje. E eu queria começar, Ale, com uma pergunta para você. Tá. Vocês escreveram juntos, né, o livro O Amor, Poemas de Amor no Divã. Você acha que o amor está precisando de psicanálise? Olha, eu acho que todo e qualquer sentimento nosso precisa de análise, né? Mas o amor, sobretudo, ele tem passado por algumas configurações, né, digamos aí, bastante estranhas. Eu acho que as novas formas de subjetivação, as tecnologias, elas têm influenciado muito na maneira que a gente se relaciona com os outros e com nós mesmos, né? Eu acho que quando a gente fala de amor, também é importante falar de amor próprio. Sim. Então, acho que sim, eu acho que o amor ele tem sido uma das queixas centrais que levam as pessoas para uma análise, né? Uma questão de divórcio, um amor entre amigos. A gente também não pode pensar só no amor romântico, né? No amor de casal, mas tem também amores entre amigos, amores entre colegas de trabalho. E o amor é o que faz laço, mas é também o que gera muito sofrimento. Então é uma causa que leva as pessoas a procurarem análise, procurarem ajuda para falar sobre as suas relações. Precisa ser melhor compreendido. Precisa, eu acho que o amor, como qualquer sentimento, ele tem que ser compreendido e vivenciado. Quando a gente vai nesse ritmo muito automático que tá as coisas, né? Essa liquidez, esses laços muito efêmeros, a gente meio que não se apropria desse sentimento. A gente vive ele de uma forma a completar aquilo que a gente acha que falta, mas a gente às vezes nem sabe o que falta de verdade. O autoconhecimento faz uma diferença grande, né, para entender o amor. Muito, muito. Acho que autoconhecimento e maturidade, né? Mas você trouxe um ponto que é o amor romântico, e acho que a gente, quando estava estudando um pouco para pensar essa nossa conversa, a gente foi nesse lugar de amor, Liana. Você acha que o amor romântico é uma invenção da literatura? Que Nossa! pergunta! Se é uma pergunta fácil ou só tem difícil? Eu acho que pode ser uma invenção da literatura, mas não é uma invenção. Talvez a literatura tenha sido uma lupa, pode ser, para um sentimento que está aí, que está na gente. Acho que não é uma invenção. Gostaria que fosse, porque daria um valor imenso para a literatura, que anda, né, não tão valorizada assim, mas não diria que é uma invenção da literatura. Agora, eu acho uma grande sorte para a gente que escreve o amor romântico existir como essa aflição que nos une. É muito democrática essa aflição, esse sofrimento do amor romântico é muito democrático. Então, tem um material para sempre, acho que é inesgotável. Eu posso escrever sobre amor hoje e ler um texto de, sei lá, séculos atrás sobre amor e ainda assim não temos a resposta, né? Não há muito para onde se avançar em relação ao que é o amor. E isso é muito lindo para a poesia. É ruim, talvez, para a ciência, é ruim, talvez, para alguma compreensão técnica do tema. Então, um dia descobriremos o que é o amor? Não. Mas ficar tentando é a base da criação artística. Então, talvez nesse sentido, a gente ficar espiralando tanto em torno desse tema seja, não sei se uma invenção da literatura, mas com certeza é uma fonte de muitas histórias que a gente quer contar por aí, né? Totalmente. E você vê a arte
construindo esse coletivo imaginário que as pessoas têm sobre o amor, Sim, para o bem e para o mal. pro bem e pro mal. É. Porque a arte também, aí vou, né, dar uma viajadinha aqui, a arte ela nem sempre está a serviço da própria arte, né, ela pode estar a serviço do mercado, ela pode estar a serviço de uma construção de um imaginário mais utilitário, ela pode estar a serviço de outras coisas, infelizmente. E aí, nesse caso, quando a gente mistura um pouco arte e produto, a gente está mais afim da resposta do que da pergunta. Porque a pergunta vende pouco, a Sim. resposta vende muito. Para uma coisa ser produto, essa coisa tem que ser respondida. E não só ela tem que ser respondida, como ela tem que ser atraente enquanto resposta. Então você não sabe, logo você compra essa resposta aqui, que você vai ficar mais tranquilo nas suas angústias. Mas daí você vai criar um imaginário engessado do amor e talvez você passe a vida inteira se frustrando com você não conseguir corresponder àquele imaginário. E a arte pode fazer isso, né? Então, quando a gente vê, vou dar um exemplo bem aqui que me passa pela cabeça, as comédias românticas, né? Sim. O ideal de Hollywood ou das nossas novelas, enfim, é a arte. Não dá para dizer que não é arte, mas ela tá te dando uma resposta. O amor romântico é A, B, C, D, E. E aí você vai viver esse amor, você fala, ei, eu tô no A, no Y, no X, o que eu tô fazendo errado? Eu tô errada. Meu script tá diferente. Tá diferente. Mas aí tem essa outra arte que tá super afim das perguntas e que talvez venda menos, talvez não, com certeza vende menos, que vai pegar o X, Y, Z e não vai responder, mas vai te colocar outras perguntas, vai te apaziguar, não no sentido de anular a sua angústia, mas de falar, eu não tô sozinho nessa angústia, eu não tô sozinha nesse desespero que é não conseguir preencher o gabarito do amor, né? Legal. Então, E você acha, Ale, que dá pra desidealizar um pouco essa coisa do amor? Olha, eu gostei muito disso que a Liana falou, né, que o amor quando ele não é oferecido, né, a partir de um ponto de resposta, mas como indagação, ele não vende. E eu acho que a psicanálise ela entra aí nesse caminho, né? A psicanálise ela não oferece resposta. As pessoas vão para uma análise querendo, o que que eu faço com isso, né? Me fale o que fazer. Eu preciso separar ou eu preciso estar nessa relação? O psicanalista não vai te responder isso. Uma análise não vai te dar resposta, ela vai te lançar outras perguntas. E é justamente nessas perguntas que a gente desconstrói essas convicções artísticas, culturais, que foram se enraizando na gente. Então, acho que a análise coloca a gente para se inquietar. Né? E quando a gente pensa psicanálise e o amor, a gente pensa justamente na desconstrução dessa concepção cultural, dessa concepção histórica, filosófica, que está enraizada na gente e que a gente reproduz muitas vezes sem saber, Totalmente. não é? E aí tudo reflete, né? Porque hoje você tem o Total. algoritmo trabalhando a favor daquilo que você tá, de fato, pensando. Exatamente. Sim. Agora, a gente... Chico César, ele fala, né, sobre é, o amor dá um tilt, né? Parece que ele dá bastante tilt na cabeça das pessoas, né? A mesma coisa que te faz rir hoje te faz chorar amanhã. Uhum. Como é que é isso na nossa mente, assim? Por que vocês acham que isso de fato acontece? eu acho que a gente é questionado, essa coisa da pergunta e da resposta, para mim é muito guia, assim, de tudo que eu penso sobre isso. Porque o Ale falando, eu pensei assim, poxa, mas isso também se dá, por exemplo, no amor não só romântico, mas no amor materno, né? Numa relação, por exemplo, com a maternidade. Como que você se organiza dentro de um manual de instruções do que é amar seu filho? Porque você vai ver que no dia a dia aquilo não vai se organizar daquela forma. Então, quando ele fala do amor da tilt, eu acho que é o amor disposto a uma construção que leva em conta que somos novos nessa relação. Eu sou mãe, né? Minha filha tem 17 anos. Quando minha filha nasceu, eu e ela não poderíamos ter um manual de como nos amar, né? Porque se a gente tivesse, a gente ia estar seguindo algum tipo de pressuposto não nosso. Ela é nova na minha vida e eu sou nova na vida dela, claro. Então esse amor tem que ser novo. E no amor romântico, para mim é a mesma coisa. Dá tilt quando a gente, e daí também já vou
já lanço essa bola para você. Mas quando a gente quando a gente enxerga o outro de fato, porque se a gente fica o tempo inteiro projetando no outro esse príncipe, dane-se quem é o outro, né? Se eu já tenho tudo o que eu quero nessa outra pessoa e eu falo, olha, essa pessoa é tudo o que eu sempre quis. Fala, bom, então você não está enxergando o outro, né? Você está usando o outro como um grande molde para você colocar todas as suas projeções. Uhum. Porque quando o outro de fato entra na sua vida, tem que dar tilt. Porque essa pessoa vai vir com coisas que você nunca viveu. E essa relação, que é esse terceiro eu, né? Que talvez. Eu sempre gosto de pensar que tem eu, tem o outro e tem esse terceiro eu que somos nós. Esse terceiro eu é um bebê recém-parido, que a gente não sabe o que fazer com ele, a gente vai ter que descobrir junto. Uhum. Eu acho que o amor dá tilt justamente porque ele carrega muita ambivalência, né? Ao mesmo tempo que a gente ama esse sujeito, a gente idealiza e quando desidealiza a gente odeia. Então, o próprio Freud dizia, né, que nós somos um apunhado pulsional. A gente funciona com base nessa pulsão de vida, que é Eros, que faz laço, que junta, e a pulsão de morte, que desliga, que deixa a gente naquele quietinho, no retorno ao inorgânico, ao estado zero de tensão. Mas nós somos constituídos por essas duas pulsões. Então, o amor, qualquer relação de objeto, que a gente chama na psicanálise, envolve essa dualidade pulsional. Né? A questão do eros, de querer estar junto, mas também de querer ficar quieto, de querer desligar. E, quando surge esse estranhamento, quando a gente sai dessa idealização, vem o conflito, vem o tilt. Né? Então, é inevitável. Freud dizia, né? É preciso amar para não adoecer. Porém, é inevitável quando por alguma razão a gente não pode amar, né? A gente adoece também, porque é necessário esse movimento de fazer laço, de se juntar a alguém, de sair desse quentinho da pulsão de morte, né? Que deixa a gente ali quietinho e confortável. O incômodo faz parte, né, do amor. Total. E eu tenho sentido uma coisa, que eu sou uma pessoa das palavras, né? Então eu tenho sentido um medo total, inclusive da palavra amor, né? Acho que a gente tem nomeado as relações ou tudo com muitos outros termos, inclusive, né, termos estrangeiros e tal, a gente chama de tudo, né? Situationship, sei que lá, blá, 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 blá. E a gente fala pouco de amor. E eu não sei, talvez nosso signo, né, que eu sou canceriana, enfim. Eu acho que tudo é uma relação de amor. Isso não quer dizer, se a gente não coloca esse pacote terrível de amor igual à eternidade, amor igual à felicidade para sempre numa lua de mel eterna. Se a gente não coloca esse pacote, esse combo, toda relação é uma relação de amor, né? Então, me parece também legal a gente resgatar com mais tranquilidade essa palavra para a gente poder falar sobre ela. Porque, senão, de novo, a gente vai usando várias palavras para nomear as relações e a gente deixa a palavra amor como se ela tivesse que ser um lugar a se atingir. Vivi várias coisas, mas agora estou numa relação de amor. E o que você estava antes era o quê, então? Fica sem nome. E o que fica sem nome é mais difícil também da gente pegar para perto, da gente pegar para si. Mas eu acho que tem isso, né? Quando a gente nomeia, a gente se vulnerabiliza. Então, caiu também no senso comum que o amor está atrelado a uma condição de extremo sofrimento, né? Então, como é que eu vou admitir que eu amo alguém, que eu estou ali vinculado àquela pessoa, se amar significa me vulnerabilizar, né? Então, muitas vezes a nossa vaidade não deixa nomear aquela relação. Né? Você fica anos procurando palavras, buscando situações. Você está vivendo o amor, mas você não dá o braço a torcer. Né? Tem até deve ter até um cronograma muito louco, que é quando alguém falou eu te amo. Quem falou primeiro? Respondeu, não respondeu, né? Assim, e na verdade você já está ali com aquela pessoa vivendo várias histórias de amor. Isso mas é isso, como que eu me coloco também à disposição do risco que é Exatamente. o amor e a palavra. A palavra também é um risco. Ouvindo vocês, me vem muito o que vocês já falaram, que é a projeção, assim, que é o quanto que a gente projeta esse lugar cheio de significado, pacotes, referências. Como é que simplifica isso? Olha, eu acho que não tem como simplificar. Quando a gente está numa relação, quando a gente está se relacionando com alguém, normalmente a gente leva nosso
kit traumas, né? E a gente carrega esse kit traumas projetando esses traumas no outro. Então, sei lá, às vezes a gente sofreu muitas decepções ao longo da vida. E quando a gente conhece alguém que vale a pena se implicar, vale a pena estar ali, a gente dá uma segurada. Por quê? A gente está projetando o nosso desamparo, o nosso medo do abandono, tudo naquela relação. E aí quem paga o preço é o outro, né? Então, eu acho que Sente o peso, né? sente o peso, né? Exatamente, ele vai carregar essa responsabilidade que ele nem sabe que está carregando, mas que é fruto dessas projeções advindas desse kit trauma, né? Vocês acham que é aí que o amor próprio entra? Eu tava lembrando da música do Charlie Brown. Vou tratá-la bem para que ela não tenha medo quando conhecer os meus segredos. Que bonito isso. Não sei, mas o amor próprio entra nesse lugar, talvez? Ah, eu acho que sim. Eu acho que para a gente poder amar alguém, né, a gente tem que ter sido amado. O que eu quero dizer com isso, né? O Freud tem um termo, eu sempre explico, as pessoas confundem a questão do narcisismo. O narcisismo meio que viralizou por um lado muito pejorativo. Ah, fulano é narcisista, é egoísta. Mas para a psicanálise, o narcisismo primário, ele forma o eu, é a construção do eu. Então, para ter esse narcisismo primário, o bebê tem que ter sido amado, tem que ter sido desejado. A gente recebe esse investimento, esse eros, esse sopro de vida quando a gente vem ao mundo. Isso fortalece o nosso eu. Aos poucos, a gente vai lidando com a realidade e vai vendo que a gente não é aquela vossa majestade bebê, como diria o Freud. A gente vai saindo desse estado de onipotência, furando essa bolha narcísica e lidando com o mundo externo. Mas é preciso ter construído esse alicerce para a gente poder saber o que é nosso e o que é do outro. Quando a gente fala desses eus mais frágeis, a gente fala de sujeitos que muito provavelmente vão se envolver com os outros, buscando completar esses pedaços desse narcisismo primário que não aconteceu. Então, vai ser uma relação, né, por uma identificação primária objetal, narcísica. Eu preciso do outro para existir. Sem o outro não existo. Então, o peso que você joga para o outro também é muito grande nesse sentido. Então, o amor próprio ele é fundamental para a gente saber o que é nosso, o que é do outro. Do outro. Essa separação muda tudo, né? Tudo. Legal. Né? E que é uma separação gradual. A gente sai desse estado de onipotência apresentando, quando a mãe, a figura cuidadora, a família, apresentam um mundo externo para nós em pequenas doses. Né? Então, tá vendo? Isso aqui que você está sentindo é fome. Isso aqui que você está sentindo é dor, é desconforto. Né? O mundo não gira ao seu redor. Você tem que esperar a comida chegar. Você tem que esperar a mamãe vir para te colocar no berço. Então, você vai lidando com a frustração e você vai amadurecendo. Mas numa geração, né, numa filosofia hoje que a gente sabe que predomina, que é não deixar nada faltar para os filhos, a gente está falando de sujeitos que vivem ainda nessa ilusão de onipotência. E isso é muito complicado. Isso cresce junto. Porque eu enxergo o outro como um prolongamento de mim mesmo. Olha só. E tem. Desculpa. Não, E porque isso é bom Não é? para se entender mais. E esse outro também, não sei, pode ser visto como alguém que vai te tirar desse estado de sofrimento do bebê. Então, tipo, eu me coloco como bebê e coloco o outro como mãe também. Pode acontecer Exatamente, isso. exatamente. É o que a gente vê muito nessas relações imaturas que a gente chama, né? O que a gente ouve muito na clínica. Pessoas que começam a se relacionar, fala fulano de tal era um bebezão, né? A primeira frustração que teve na relação caiu fora. Porque não suporta, não consegue lidar com a frustração. Ele quer sustentar uma realidade onipotente que não existe mais. Ele precisa exercer esse controle sobre o outro. Então, qualquer falta, qualquer desvio, e aí entra muito no que a Ali falou sobre a alteridade, né? Amar é reconhecer a diferença e bancar essa diferença. Mas muitas pessoas, quando conhecem essa diferença, saem correndo. Recuam. E isso também eu acho que está nesse pacote do amor romântico combo terrível, porque muitas vezes esse estado de interdependência, ou de projeção, ou de necessidade total é vista como romantismo, né? Nesse sentido da, ai, olha só como ele precisa de mim, olha só como a gente faz tudo junto, olha só, sem mim ele não vive. Uau, que cara que você arranjou, né? O cara tá
te tratando que nem a mãe dele. Que assim, Exato. mamãe, estou com Exato. fome, cadê você? Sim, sim, é uma relação funcional, E primária. isso passa por uma relação forte também de gênero, ao meu ver, né? Que é mais comum, não sei, né? Uhum. Mas me parece mais comum os homens, de alguma maneira, nas relações hétero fazerem isso, de ficar o tempo inteiro demandando esse tipo de cuidado da mulher, né? Total, porque a gente tem uma herança cultural aí totalmente atrelada, né, ao cuidado em relação à figura feminina. Uhum. Então, A mulher cuidadora, né? a mulher É. cuidadora. Então eu entro numa relação, né, já esperando que essa mulher exerça também o papel de mãe, que ela cuide de mim. E por isso que tem que dar tilt, voltando ao Chico César. Porque se não der tilt, a gente está reproduzindo umas coisas terríveis, né? Porque talvez a gente esteja chamando mesmo de amor um monte de coisa que está mais ligada a outras lógicas, Sim. que são muitas vezes perversas, que são injustas, desiguais. E é isso que a análise faz, né? A análise ela começa a te colocar para se observar, para ver, opa, peraí, esse lugar que eu tô, será que é o lugar que eu quero pertencer? Será que é o lugar que faz sentido para mim? Então não é que fazendo análise, né, o analista vai falar para você separar ou para você continuar naquela relação, mas você vai ter recursos para se observar dentro daquela situação. Será que isso que eu estou vivendo é o que eu quero levar adiante? É que volta para o que vocês falaram no início das perguntas, né? Exato. De você conseguir também segregar um pouco, né? O que é da relação, o que é do sentimento ou da palavra amor, o que é meu, né? Em termos de autodesenvolvimento que eu deveria olhar. Juliana, você trabalha, né? O amor é matéria-prima do seu trabalho. Total. E o que você tem de feedback, assim, dos seus leitores, enfim, do público que te acompanha? Você acha, tem uma sensação de estar mais fácil ou estar mais difícil? Tem uma coisa que você tem Que o pessoal percebido tá mudar? O que a falando? turma tá falando? A turma tá triste, viu? A turma tá sofrendo. Não, eu sinto, eu tenho bastante entrada assim no Instagram, né? Onde eu acho que os livros também, mas o Instagram tem uma coisa muito direta. Você posta o texto, aí a pessoa reposta, a pessoa manda o direct lá e fala e tudo mais. Eu tenho a sensação de que a gente. Bom, eu tenho algumas coisas, e eu adoro esse meu papel de poeta, que eu não tenho que dar nenhuma resposta muito certa. Eu posso ir para um Você só faz grande pensar, né? devaneio. Só faz Aliás, só um pensar. parênteses, nosso livro, ele tem muito essa cara, porque eu joguei pro Ale assim, fiz, pronto, Ale, senti. E daí ele vai lá e resolve, né? Não. Mas eu gosto Dá um desse. caminho, dá um caminho. Eu não Exatamente. preciso da estatística para dizer isso que eu vou te dizer. A sensação que eu tenho é de que as pessoas estão absurdamente sozinhas e querendo mesmo encontrar companhia em vários aspectos, inclusive no sentir. Então, os meus textos, para mim, todo texto que eu escrevo é basicamente texto de amor. É muito difícil eu falar, não, esse texto não é de amor. Daí eu viro 3 páginas, né, na questão, falo, tá, esse é um texto de amor. Então é muito difícil. Até os textos falam, não, isso eu tô falando sobre morte. Eu falo, tá bom, vai, é amor também. É muito difícil. Então eu me considero mesmo uma poeta que fala de amor o tempo inteiro. E as pessoas, eu sinto que essa resposta dos leitores, a turma que você falou, a turma fica feliz quando a gente escreve alguma coisa que está no campo da pergunta, do ser vulnerável, do ser frágil, porque estamos no momento das frases feitas, estamos no momento do grande slogan, né? Tudo é um grande slogan. Então, se eu me sinto muito triste porque a minha relação acabou de terminar, bola para frente, você se basta. Fala, ok, mas isso não está correspondendo com o que eu sinto. Não ressoa, né? Não ressoa, mas isso, você falou do algoritmo, isso é o que... Porque a pessoa também vai querer repostar o quê? Nossa, eu já acordei, tô super mal aqui, tô me arrastando. Não, ela vai querer repostar o bola para frente, sou mais eu, quem Isso. perdeu foi você, porque ela vai querer mostrar também para o outro, né? Que tá tudo Que bem. tá tudo bem. E daí o algoritmo vai entendendo o quê? É isso Tá que eu vou tudo mostrar bem. para todo mundo. Tá tudo bem, tá tudo bem. Só que no segredinho ali da DM, né? Ou no segredinho, esse tipo de frase é um terror. Porque isso é você colocar band-aid numa hemorragia. Você não vai resolver o seu problema, o seu sofrimento com um slogan, com um decreto. É impossível. Então a poesia,
ela vem um pouco para te dar a mãozinha também e falar: "Ei, também sofro, tá? Olha só, eu também, ela também, todo mundo que curtiu esse texto também, olha esses comentários também". Então eu tenho essa sensação com os textos de amor, que quanto mais eles, tentam, escancarar mesmo essa condição ridiculamente humana e frágil que a gente tem, mais eles ressoam por aí como um lugar possível para a gente respirar, para a gente estar junto, né. Eu estudei um pouco sobre positividade tóxica Uhum. e eu acho que conecta com o que você está trazendo no sentido de se eu não me permito, né? Você não precisa acho que se permitir publicamente é uma escolha, né? Mas se Uhum, você de alguma forma não se permite entender tá ruim, Uhum. você também não consegue entender qual o sentimento que tá Uhum. ali. E aí Uhum. é difícil você conduzir uma solução se você não sabe de onde está saindo aquela dor, o que você está uhum. sentindo, né? É. Eu acho que o que tem de mais bonito na poesia, né, eu acho que a poesia, ela não é hipócrita. Uhum, E quando a gente fala de frases de efeito, de frases que viralizam, essas superficialidades, muitas vezes eu estou falando algo ali que possa, né, alcançar uma maioria, mas não é legítimo. E a gente posta aquilo de uma forma automática, sem se implicar, né, sem olhar para baixo, né? Você vai seguindo o ritmo, a onda, que a gente chama na psicanálise de uma defesa maníaca. A defesa maníaca, ela te impede de olhar para dentro e sentir, né. Então, sei lá, como ali acabou de dizer, terminei a relação, mas vida que segue, vira a página, próximo. Não, eu quero ouvir uma música triste e chorar, porque doeu, né. É a natureza humana, é importante que a gente sinta. E eu acho que quando a gente não vai sentindo, a gente vai se desafetando. E essa desafetação, ela é muito perigosa. Porque quando a gente vai ver, a gente está vivendo a vida de forma automática. E a vida de forma automática é uma vida não experienciada. Não é uma vida que te convoca a sentir. É uma vida vivida nessa superfície. Apática, né? Apática, exato. Olha, conectado a isso, acho que toda essa dinâmica dos aplicativos, redes sociais, Uhum, etc., às vezes dá a sensação que tá mais fácil uhum. encontrar, né, pessoas, amores. O que essa sensação está provocando na gente de alguma forma? Olha, eu acho que, na verdade, a gente tem uma grande ilusão, né, com esse cardápio variado de aplicativos e ferramentas. Porque muitas vezes as pessoas que estão lá, elas fazem uma série de exigências no perfil, né, para conhecerem outra pessoa, e essas exigências dizem muito a respeito delas mesmas. Então, o que elas estão procurando não é uma outra pessoa, elas estão procurando um reflexo de si mesmas, né? É de novo aquele narcisismo mal resolvido, e para eu poder recuperar isso, eu preciso do meu próprio reflexo. Então, eu não quero me relacionar com alguém. Eu quero me relacionar com essa parte minha, que nada mais é do que eu mesmo, né. Então é uma muito lógica bom. muito, egoísta, né, uma lógica muito infantil, primária. Então, eu não acho que facilitou, né, eu acho que na nossa ilusão de onipotência, de novo trazendo esse termo, pode ter facilitado, porque aí você vai lendo lá as descrições, você escolhe esse sim, esse não, esse sim, esse não. Mas, quando você vai conhecendo na prática, por que que os dates nesses aplicativos geralmente eles são muito ruins? Porque você tá lá, né, exercendo o seu controle. Esse sim, esse não, esse sim, esse não. Faço o filtro, vamos pro date. Quando eu chego, não é nada daquilo que eu esperava. Existe uma pessoa que foge do controle, obviamente, né. Pessoas costumam fugir do controle. É o que se espera, né. E aí vem essa grande decepção. Então, eu não sei se tá mais fácil, talvez eu acho que tá até mais difícil. Não, mas é interessante queria aproveitar para te perguntar assim, o que nos trouxe até aqui do ponto de vista psicanalítico, assim, Uhum. e o que você vê que é uma mudança do século XX para o século XXI, dentro desse contexto todo? Eu acho que o que nos trouxe até aqui é justamente essa sede, essa pressa, essa necessidade muito grande de preencher os nossos vazios, as nossas ausências, os nossos desamparos, mas com soluções muito superficiais.
Então a gente buscou recursos para dar conta dessa solidão e o tiro saiu pela culatra. Porque quanto mais recursos a gente tem que aparentemente facilitam os laços, mais sozinho a gente se sente. E talvez dê uma sensação também de que o erro, entre aspas, é individual, né? Como eu não encontro alguém, se tem tanta gente disponível? Como eu me sinto tão sozinha, se Perfeito. tem tanta coisa acontecendo? Como eu não consigo me sentir descansada, né? Se tem vários recursos para descansar. É isso, assim, a gente acaba deixando individual um problema que é coletivo, né? Esse Exatamente. peso, e daí você acaba que nem no slogan do amor que você não pode sofrer, né? Bola Uhum. para frente. Você acaba tendo dois problemas: o problema de não conseguir resolver aquela questão e o problema de se sentir exclusivamente a pessoa que não resolveu, porque todo mundo resolveu. Acho que o Tá grande todo mundo resolvido, menos você, né? Dá uma sensação Exato. horrível. O grande problema desses movimentos, né, dessas viralizações, das redes, de tudo, é que elas colocam a gente numa posição de comparação muito grande com os outros e com nós mesmos, né? Então, tá todo mundo produzindo, por que que eu não consigo produzir? Tá todo mundo viajando, por que que eu não consigo viajar? Tá todo mundo comprando uma casa, por que eu não consigo comprar minha casa? Então, além dos seus próprios problemas, você precisa lidar com esse imaginário, porque é um imaginário, Totalmente. né? Você está imaginando que está todo mundo comprando uma casa, mas essa não é a realidade, né? E aí você tem que lidar ainda com esse conflito imaginário que Essa você pressão criou. externa, né? E voltando daí para o amor e para aquela questão que você trouxe da arte, aí a gente tem mais um complicador muito forte. Uma coisa é eu imaginar que a Nicole Kidman resolveu o problema amoroso dela. Outra é eu no Instagram falar, não, pera, a Nicole Kidman e a minha vizinha estão bem no amor, só eu tô mal. Porque a rede social faz um pouco isso, Faz. todo mundo é protagonista do próprio filme, né? Isso. Então, de repente, eu sou protagonista, olha só essa academia que eu faço, olha essa viagem que eu fiz e blá, blá, blá. Então, você está olhando ali o seu igual, né? Porque quando você projeta a atriz da novela, a atriz de Hollywood, você fala, isso aqui Meu espelho. mas é um ideal longe. Longe. Agora, quando você vê a sua amiga, você fala, pô, essa amiga pegava cola de mim na escola e agora ela tá Se dando bem, super bem e eu tô aqui ferrada. Você começa a ter uma comparação também de algo que parece mais tangível, né? Exato. E é mais desesperador, porque parece de novo que eu sou incapaz de ser feliz ou realizada no amor, sendo que todas as outras pessoas conseguiram. Exato. Que mentira. Não é? ou seja, dá para dizer que esse fluxo atual está deixando mais complicado. Eu acho que sim. Eu acho também. Eu acho que sim. Eu queria trazer um pouco do livro, Liana, que vocês escreveram, Poemas de Amor no Divã, falando um pouco da Cecília, né, que é a poeta personagem que vai em busca da terapia, e ela chega a quase que negar o desejo, de uma certa forma, que é o que conduz ela ali, mas eu queria pegar essa perspectiva pelas mulheres, assim, você acha que, né, para as mulheres é mais difícil bancar o desejo? Totalmente. Bancar o desejo é você dizer não para basicamente tudo que você teve de referência na sua vida. É você dizer não até para a comédia romântica do filme de Hollywood, onde normalmente as donzelas são retiradas e salvas por alguém, né? Um príncipe encantado ou um mocinho descoladinho. Então, sim, bancar o desejo sendo mulher é uma grande revolução e eu tenho a sensação de que tem mulheres que passam pela vida sem conseguir fazer isso. E não tô falando só de desejo sexual, não. Tô falando de falar assim, eu vou fazer isso porque quero. Eu vou fazer isso porque quero para uma mulher, ao invés de falar, eu vou fazer isso porque, eu acho que vai ser bom pra gente, né? Pensa só, que legal que vai ser, não vai ser importante, porque depois eu vou fazer isso. Não, eu quero. Eu tenho uma coisa muito louca que me aconteceu recentemente, que é um exemplo, assim, eu acho que eu tô num caminho ainda para te dar uma resposta, assim, eu não sei se eu consegui, mas eu fico com isso como um negócio, Busca. uma busca, acho que talvez seja a minha busca, assim, da vida. Eu acho que bancar os meus desejos em vários aspectos. Eu tenho medo de avião, né? Mas, quando eu fui fazer uma viagem que eu queria muito fazer, eu não precisava fazer, tá?
Não era porque eu ia lançar livro, eu não estava viajando com a minha filha, porque a gente. Não, eu queria viajar sozinha. Eu tinha certeza que o avião não só ia cair, como ele ia explodir. Porque Caramba. como que. E era uma sensação. Uhum. Como que eu não seria punida Olha, por estar a caminho de uma viagem que eu queria fazer? Porque sim. Eu Uhum. queria ir, mas a sensação mesmo é de que eu seria punida a qualquer momento, com alguma coisa. E essa sensação é uma constante, mas ela não é. E aí, de novo, eu me recuso a tratar isso como um problema meu. Eu acho que ele é um problema nosso. Com Ele é um certeza. problema de todos nós, porque em alguma medida a gente associa prazer à penitência, acho que isso tá em todo mundo, mas o universo masculino talvez tenha encontrado muitas brechas É. para ter a penitência e o auto-perdão quase colado. E acho que às vezes até premiado, né? Uhum. Exatamente, Verdade. exatamente. É uma quase que essa. Acho que não dá para chamar de erro, mas essa liberdade ela ganha um tom positivo. Sim. Sim, é bem Sim. vista. Sim. Isso agrega ao homem um valor. Sim. E a mulher é isso, é a louca, inconsequente, abandonadora. Histérica. Isso tá nas coisas, nas menores coisas, É. nas decisões mais sutis. Então, com certeza é mais difícil para uma mulher bancar o Mas você próprio fez a desejo. viagem? Fiz. Ah, que bom. E olha, foi ótima. Depois disso, eu viajei várias vezes, agora não tenho mais medo. Que bom, que bom. Olha, a gente escuta muito as pessoas falarem, né? E aí, tá com a terapia em dia? Parece que a terapia virou um fetiche, né? É. Como é que tá? Isso está ajudando? O que isso está trazendo? Olha, eu acho que, de novo, a partir do momento que a gente coloca isso como um padrão, né, e uma pressão imposta de cima para baixo, não é espontâneo, né? Então, acho que esse mito, né, da terapia em dia é algo que precisa ser desconstruído, né? Ah, terapia não é para todo mundo, né? Eu acho isso uma balela, falar, todo mundo tem que fazer análise, todo mundo tem que fazer terapia. Não, faz quem quer, quem pode, quem consegue bancar. É difícil, né? Não digo só financeiramente, porque a gente sabe que, né, nosso país, em relação à questão de políticas públicas, é muito precário, Totalmente. né? Falando de saúde mental, é pior ainda. Então, mas também psiquicamente é difícil bancar esse lugar, né? De estar ali comprometido com o discurso, se narrar. A narrativa hoje é algo que está em falta. A gente não consegue olhar para a nossa história e contar, porque é tudo muito rápido. É tudo muito. A gente resume, às vezes, uma frase enorme dos nossos sentimentos com emoji. Então, o que está acontecendo, né, com a narrativa? É difícil. Então, esse processo terapêutico também não é um imperativo. Eu acho que as pessoas elas sentem uma necessidade, uma espécie de chamado, né, de convite a falar, a se implicarem, a conversarem sobre si mesmas, né, com outra pessoa. Então, não tem que ser algo imperativo. Eu sempre fico muito desconfiado na clínica, por exemplo, quando chega um adolescente e aí, minha mãe mandou eu fazer análise, né? Eu falo assim, bom, mas você quer fazer? E tem alguns que falam, quero, eu acho que está na hora. E tem outros que falam, não. Eu falo, bom, se você não quer, eu não vou poder te ajudar muito, É. né? Porque tem que ser genuíno. É de uma entrega, né? Exato, é um desnudamento do eu, né? A gente está se desnudando na frente do outro, né? Por mais que demore para acontecer o vínculo terapêutico, o vínculo analítico, mas quando você confia, você vai contar as suas coisas mais íntimas. Então, eu acho que essa onda, né? Esse mito da terapia em dia, a gente precisa trabalhar e desconstruir. Por que não? Não é para todo mundo e às vezes a pessoa não está no momento dela, não está bem, não quer falar, não se sente convocada. E ela vai no tempo dela, né? É para ser real, precisa ser no tempo dela, né? Exato. Juliana, assim como dá para aprender a escrever poesia, você acha que dá para aprender a conservar esse estado de encantamento pelas coisas e pelas pessoas? Dá, eu acho que dá para aprender. Acho que tem gente que tem isso já mais aflorado, né? Mas tem gente que talvez tenha uma relação com o sensível um pouco mais difícil. De qualquer forma, eu acho sim que é um estado possível.
Esse estado de encantamento é um estado também que você conquista pelo relaxamento e não pelo esforço, né, que também é uma coisa diferente. A gente tem essa sensação de que coisas são conquistadas por esforço, a gente tem talvez essa lógica, mas eu acredito muito que algumas coisas, elas são conquistadas por relaxamento. E eu acho que o estado de encantamento é um relaxar, que é cada vez mais difícil de fazer. É uma lógica antiprodutiva, é uma lógica não utilitária. A poesia é completamente inútil, né? O encantamento é inútil também. Se você começar a querer colocar isso numa garrafa e vender, você vai perder o princípio básico, que é as coisas elas estão ali não para você, mas elas estão com você. E aí, de repente, você faz parte daquilo e isso tudo vira uma coisa que não serve para nada. Uhum. Mas te dá em algum momento uma sensação de pertencimento, né? Totalmente. Te ouvindo, a minha sensação é um pouco, se eu não relaxo, eu não tô presente também, né? Não Uhum. dá nem pra você perceber que tá que o encantamento existe. Uhum. É, é. Uhum. É porque o encantamento tem a ver com o tempo presente, vamos ver, né, que é essa busca muito difícil da gente conquistar, porque a gente está realmente achando maneiras muito eficientes de se desconectar do tempo presente. A gente está com mecanismos muito sofisticados e muito atraentes, né. O encantamento pressupõe um não saber, um de cara, né, uma reinvenção de coisas que você já sabe nomear. A gente se encanta e quer fotografar, por exemplo. A gente se encanta e quer registrar. A gente se encanta e quer mandar uma mensagem para alguém. E Uhum. isso tudo é assim, poxa, dilata um pouquinho esse tempo da experiência, né. É difícil, ó, não estou dizendo que eu faço isso não. Com frequência, é difícil de fazer isso, mas a arte ainda é, para mim, o espaço onde isso é possível. Arte e natureza, que para mim são coisas muito próximas. Você falou de natureza, eu ouvi uma coisa outro dia interessante, que no pôr do sol, né, se você está assistindo o pôr do sol, você deveria perceber uma mudança de temperatura no seu corpo, né? Porque Uhum. o sol vai se distanciando, Uhum. a temperatura vai abaixando. Uhum. E daí a pergunta era um pouco essa: se você se lembra no último pôr do sol que você viu, de ter essa sensação no corpo, de perceber um certo distanciamento do calor ou não. Que era muito um convite para esse lugar. Que Até que legal. ponto você está se percebendo, né, que é um super momento de encantamento ali, mas até que ponto você está de fato sentindo esse momento. Eu acho essas perguntas ótimas, assim, porque é muita coisa, né. Esses dias eu vi o nascer da lua no mar. Falei: "Gente, o que eu faço com isso?". Isso Uhum. acabou comigo, me destruiu, Uhum. porque é muito lindo Uhum. e você não sabe o que fazer de fato. E tudo bem, depois eu me organizo, eu tenho meus recursos, eu sou artista, tudo bem. Mas esse tipo de pergunta que você acabou de fazer, organiza o olhar para o Ah, encantamento, porque o excesso. Pouco a gente falou do aplicativo de relacionamento. Exato. A sensação de excesso Sim. também prejudica o encantamento, né? Sim. Olha, aqui, 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 aqui. Não, então como que você direciona? Então, muitas vezes uma música é um direcionar, um poema é um direcionar, que não quer dizer como você deve se sentir, mas quer dizer percebe isso em você, sim, né? legal. Acho que vocês falaram um pouco, eu queria puxar acho que uma linha aqui para falar sobre amor fati, que Uhum. acho que está dentro dessa filosofia de Nietzsche, no estoicismo. Uhum. E é interessante porque é sobre um amor integral, né? Uhum. Tanto o amor pelas coisas boas como pelas coisas ruins, é Uhum. deixar essa coisa toda acontecer. Dá para amar assim na prática? Começar pelo Ale. É, é uma coisa meio yin yang, né, eh, complementar. Como que eu vou te responder isso? Olha, recentemente a gente teve aí, né, o Dia dos Namorados, e aí sobe um monte de post clichê, de declarações de amor, enfim. E aí, eu sou casado com meu parceiro já faz 6 anos, e aí eu falei: "Bom, acho que esse ano eu não vou pro clichê, né". A gente trabalhou o dia todo, e aí final do dia eu sentei, fui tomar um vinho com ele no sofá, a gente estava papeando, aí eu fiquei quieto e tomei algumas notas e fiz um texto. E eu postei esse texto era 10 da noite, assim, 10h30. E as pessoas começaram a comentar, e o texto viralizou, e deu quase 6.000 likes, e enfim.
E as pessoas colocavam assim: "Nossa, você fugiu do clichê do Dias Namorados", porque não era uma declaração de amor, era eu descrevi a experiência que eu vivo estando ao lado dele, que é uma experiência para mim de muito valor, porque a gente tem a mesma profissão e a gente se mantém muito ocupado ou com os pacientes, ou com as leituras, ou com a produção escrita, mas a gente suporta a solidão ao lado um do outro. Não é algo invasivo. "Ah, você está lendo? Larga esse livro, vem ficar comigo. Ah, você está escrevendo? Chega de escrever, vamos ficar". A gente suporta a nossa presença na nossa solidão. É um paradoxo, né? É Totalmente. a capacidade de estar só na presença do outro. É. E isso é muito difícil. Eu acho que quando a gente vai para esse amor fati, para essa junção, né, yin e yang, a gente precisa compreender que as duas pessoas, talvez elas são totalmente diferentes, mas elas podem encontrar um ponto de equilíbrio justamente nessa diferença. Porque eu tenho essa pegada mais leitor, mais acadêmico, ele é mais prático, mas a gente se encontra nessa diferença. Mas isso exige muita maturidade, né. Eu acho que no começo é difícil, a gente sente falta um do outro, a gente conversa, a gente se alinha, mas apostar nessa relação, eu acho que isso vai muito ao encontro do amor fati. Eu acho que o amor fati exige uma aposta, e uma aposta que as pessoas muitas vezes não sustentam, porque elas não conseguem lidar com a frustração da diferença. Então, mais fácil terminar por aqui, romper o vínculo, do que apostar, do que insistir, né? Isso dá trabalho. Então, encontrar esse ponto de equilíbrio, esse encaixe, é o trabalho. Mas é o trabalho que constrói esse amor, Totalmente. né? É, tem essa máxima, né, terminar antes de começar a brigar, Não terminar é? antes de ficar ruim. Gente, mas você começa a brigar no dia 2, né, assim, não quer dizer que você É, vai brigar, brigar, mas assim, a pequena diferença vai se apresentar se você dormir e acordar com o outro, né. exato. Então não sustentar a diferença, de fato, eu acho que tem que ser possível. Também acho, é uma aposta. É. Se você não aposta, você não consegue seguir adiante, né? Uhum, uhum. Dá para estender esse pensamento também para além só da história da alma gêmea? Tipo, do amor pelas coisas, pelos amigos, pelos outros encontros que acontecem na vida, pela natureza, pelos bichos. Qual a importância disso? Ah, eu acho que é uma importância a gente tem aí uma importância fundamental em relação à formação do laço. Não só no amor romântico, como a gente disse, mas em outras instâncias, né. A amizade nada mais é do que uma aposta também. E você poder lidar com as diferenças daquela pessoa que você escolheu chamar de amigo, né, que pode te decepcionar, que pode te trazer partes daquilo que você não esperava, enfim, mas você continua acreditando e apostando. Tem um vínculo, tem uma permanência. Engraçado que você falou, eu lembrei aqui, eu acho que faz algum sentido, né, eh, você falou do amor com a natureza, com os animais, com tudo. E eu acho que eu tenho uma relação também muito visceral com a natureza igualiana, acho que com todo signo também. É. E aí a gente, esse ano, em março, eu perdi o meu dog, né, eu tenho 3 dogs e o meu pug foi embora, assim, antes dos 10 anos de idade. Foi muito surpresa. Ele ficou doente, aí a gente foi lá, descobriu o diagnóstico, em questão de 3 dias ele faleceu. Então foi uma coisa, uau, né, já começando o ano assim, né, começamos o ano dessa forma. E aí uma das questões que me veio foi: "Ó, não quero mais cachorro", né, a gente se apega muito, sofre demais, a gente sofreu, minha família inteira, como se a gente tivesse perdido um parente, né, um ente da família. De fato? E Uhum. é, né. E aí eu comecei a colocar isso na cabeça: "Não vou pegar mais cachorro, né, chega". Mas veja, e aí teve um dia que eu estava à noite em casa, e aí fui deitar e comecei a rolar as fotos. E vi vários vídeos dele, né, e vi falar assim: "Poxa, o quanto isso é fantástico, o quanto ele alegrou a minha vida, o quanto eu viveria tudo isso de novo". E eu perderia muito se eu, por medo, não pegasse outro cachorro, não é? Bonito.
Corajoso E eu achei e honesto, um né? exemplo lindo, Ale. Acho que Não é isso é? mesmo. A gente tem vontade de se esquivar do sofrimento, e nessas horas que o sofrimento é muito grande, a gente quer a recusa mesmo daquilo tudo, né? Só que a gente acaba recusando a vida. A vida. É possível recusar a vida inteira nessa lógica, né? Exato. Porque, em última instância, tudo acaba. É Exatamente. possível você se colocar dentro de um quarto e falar: bom, não vou viver. Perdeu o sentido. Perde É. sentido. O que tem muito a ver com a lógica da contemplação, que você mencionou. Sim. E a Liana respondeu que contemplação tem a ver com o tempo presente. Uhum. Eu acho que o que torna, né, citando Freud aqui, tem um texto dele lindíssimo, A Transitoriedade, de 16, que ele está passeando com um poeta, com Rainer Maria Rilke, e com a Lu Andréa Salomé, ele está fazendo um passeio, e aí o Rainer Maria Rilke, bem pessimista, ele fala assim: olha, não é uma pena que essas flores que estão lindas agora na primavera vão todas morrer no inverno? Gracinha, né? E aí o Freud vira e fala assim: não, não acho. Eu acho que o que faz essas flores serem bonitas, o que traz a beleza, é o valor do efêmero, é transitório, é passageiro. Então, Totalmente. que a gente possa apreciar o presente, porque é isso, né? Se a gente tem medo de viver um grande amor, a gente nunca vai viver esse amor, Uhum. não é? E me traz a sensação também, que eu acho que talvez abra uma segunda janela, que é esse amar mais coisas Total. também te permite amar a pessoa, né, se a gente for voltar para o tema da alma gêmea, de uma forma mais equilibrada, né? Porque não é só a pessoa que é aquele estado de amar, né? O bicho, a natureza, o trabalho, o amigo, etc. Tudo isso vai te compondo. Sim, sim, sim. Ah, sim. Eu tenho um poema que é um poeminha curto, que diz assim: você quer ser a metade da minha laranja. Amor, eu sou uma tangerina. Eu acho que é bem isso. Tem tanta coisa que me constitui, tanta coisa. Mas na relação romântica, eu acho que é o lugarzinho mais difícil da gente perceber isso. Acho que nas amizades a gente tem tantos exemplos lindos de amor, tantos exemplos lindos de compartilhamento de amor, por exemplo. Você fica feliz porque a sua amiga está vivendo um momento muito feliz com outra amiga, de verdade. Você fica, claro, tem os ciumentos possessivos, né? Mas assim, de um modo geral, é mais fácil a gente praticar esse amor que não é tão idealizado nas outras relações, me parece. Vocês acreditam em almas gêmeas? Ai, o meu lado romântico, canceriano, poeta, queria acreditar, mas eu não acredito não, porque é isso, eu acho que acreditar me fará ser uma pessoa pior do que eu sou, assim. Porque no final das contas, acreditar ou não, fé ou não nas coisas, é quem você se torna se você acreditar naquilo, Sim. né? Se eu acreditar em alma gêmea, eu vou ser uma pessoa pior, porque talvez eu fique andando em volta desse conceito de uma forma ruim. Então, não. Pergunta complexa para um psicanalista responder, né? Olha, eu vou dizer que eu acredito em alma gêmea. Não Olha esperava só. por essa. Sabe, porque eu acho que alma gêmea, muitas vezes a gente idealiza muito nesse campo de encontrar alguém, né? Mas eu fico pensando aqui. Uma das maiores perdas da minha vida, e eu já falei isso em podcast, nos meus livros, enfim, foi a minha avó paterna. E eu acredito que a gente teve uma história, talvez escrita há muito tempo antes. Né? A minha avó dizia e minha mãe repetia, sogra, hein? Minha mãe admitia isso. Falou assim, quando você chegou da maternidade, a sua avó veio correndo, pegou você e deu seu primeiro banho. E falou, é o amor da minha vida. Não é? Então, como não acreditar em alma gêmea se eu vivi esse amor? Ah, Não é? Eu acho que a gente pensa muito em alma gêmea, né, nessa metade da laranja, mas às vezes essa alma gêmea, ela tá tão próxima da gente e ela constrói quem a gente é, mas aí né? pode ser almas
gêmeos. Exato. Porque se pudesse ser no plural, eu acredito. A É, questão é esse uno. verdade. Isso faz todo sentido. E a coisa idealizada também, né? De É. ser a Parceiro romântico. pessoa. Porque daí, nesse É. sentido, eu penso em algumas almas Não gêmeas. é? Mas Não se é? eu puder colocar no plural, daí eu mudo minha resposta. E não eu dá pra acredito. acreditar? Daí dá. Mas uma pessoa só, daí não. Não. também não. Daí Acho que não dá. não. Não. Acho que Muita almas gêmeas, responsabilidade sim. para esse outro. E para mim, que tem que encontrar essa alma. A gente que lute encontrando, né? Não, é verdade. Almas gêmeas faz muito mais sentido. É Daí, verdade. daí eu também Legal. acredito. Como é que vocês acham que dá pra amar mais e melhor? Ficou os dois numa pausa dramática. Eu começo, eu vou dessa vez. Eu acho que com o princípio do relaxamento, do relaxar, ao invés de se esforçar tanto, e com uma permissão para você perder o controle sobre quem o outro é um pouco. Talvez as relações de amor mais fracassadas sejam aquelas em que você quer controlar absolutamente quem o outro é para ele caber dentro da sua idealização. Então, relaxar e enxergar o outro sem tanto controle de quem ele é ou deveria ser, me parece um caminho mais para um amor mais possível. Isso em todas as relações, não estou falando só de relações com amigos, com família, com filhos, né? Esse abrir mão do controle sobre o outro. Legal. Potente. Eu acho que dá para amar mais, sim, mas encontrando esse ponto de maturidade, né? Acho que sendo nós mesmos e permitindo também que o outro possa ser ele mesmo, né? O Lacan tem uma frase muito bonita e meio enigmática, mas eu acho que resume bem tudo isso que a gente disse, né? Amar é dar aquilo que não se tem a alguém que não o quer. Então é um amor despretensioso, sem projeções, sem expectativas. E nisso o amor acontece, naturalmente, de forma orgânica e verdadeira. Tem que respirar um pouco. A gente faz uma... Engraçado porque sempre encaixa, assim. A gente faz quase que uma parada de respiro, que é uma brincadeira. A gente faz... Vou falar 2 palavras e vocês escolhem uma. Não precisa explicar por quê, e depois a gente fala sobre isso. Então eu vou direcionar um pouco, tá? Ale, poesia ou terapia? Só escolhe. Poesia. Liana, Freud ou Ferreira Goulart? Freud, Pros dois, junto ou separado? junto. Junto. Liana, DR ou dançar na praia? Quando? Assim? DR, DR. Ale, escrever ou conversar? Escrever. Agora pros dois, até que a morte os separe ou infinito enquanto dure? infinito enquanto dure. Infinito enquanto dure. Boa. Alguma foi mais difícil? Dançar na praia DR. Eu fiquei pensando em poesia e terapia, né? Um psicanalista falando poesia, né? Mas o Freud dizia, então tenho licença poética. O Freud dizia que os poetas estão muito à frente dos analistas. Eu concordo com o Freud. Tomei pra mim isso. Obrigada, amigo. E a DR ou dança? É porque eu sou fã de uma DR, assim, se eu fosse dançar na praia com uma DR engasgada, assim, enroscada na garganta, eu ia ficar dançando, que saco essa dança, vamos conversar. Então, pode ser uma DR, depois a gente vai dançar na praia. Eu não gosto de palavra Extravasa. enroscada, não gosto de palavra enroscada. Fico mal, fico com cara, assim, não Boa. funciona. Legal. Então, DR, Legal. mas triste, porque dançar na praia você pegou pesadíssimo. Ô, Ale, no final do livro você fala sobre Caligares e você fala um pouco sobre a impressão errônea do hedoísmo, né? Que a gente falou um pouco de prazer aqui. Como que você entende que essa busca pelo prazer pode deixar as relações amorosas mais felizes?
Eu acho que a partir do momento que esse prazer possa ser compartilhado. A gente tem hoje uma ideia do prazer muito atrelado ao consumo, em primeiro lugar, né? E o prazer não está no consumo. O prazer está naquilo que fica, que se impressa, naquilo que a gente possa vivenciar, que tem a ver com a contemplação. Mas eu acho que o prazer, ele faz mais sentido, eu acho que não à toa, né, nas perguntas, tanto eu quanto a Liana, a gente respondeu juntos, ao invés de separado, porque o prazer ele pode ser mais prazeroso quando compartilhado, né? E não estou falando que a gente precisa o tempo todo de alguém, mas que a gente possa compartilhar esse prazer, inclusive com nós mesmos, por meio da generosidade com a gente. Um prazer individualista é um prazer egoísta, descolado daquilo que possa fazer algum sentido. E nesse sentido pode ser um prazer forçado, artificial. Eu tenho essa sensação do junto, separado. Às vezes, a minha companhia, ela exige algum deslocamento de mim que é quase um outro. Isso eu acho fantástico. É sobre isso. Se eu tiver muito sem esse outro eu, também, que me observa um pouco, eu me sinto num estado angustiante de solidão. Agora, se eu tenho esse outro deslocado, eu danço sozinha, eu como, eu bebo um vinho. É um outro deslocado. É isso. Faz muito sentido. É isso que eu falei quando a gente consegue compartilhar, né, esse prazer com o outro, mas que outro? Pode ser nós mesmos. Às vezes a gente está tão ensimesmado, tão encapsulado, que esse prazer vivido não faz sentido. Então que a gente possa se permitir se descolar, né? de Você nem nós mesmos. percebe, né? A gente nem percebe. Exato. Vocês acham que o amor é a cura das neuroses? Vou mandar para você essa. É a cura e também a causa, né? Eu acho que é a cura e também a causa das neuroses, né? A origem das neuroses. Mas é o que impulsiona a vida. Acho que sem amor não tem vida. Né? O Freud dizia, eros, amor, é aquilo que movimenta, aquilo que faz laço, aquilo que liga, aquilo que coloca a gente para sair daquele lugar e ir em direção ao outro, né? Então, nesse sentido, eu acho que ele pode ser mais cura do que neurose, Legal. né? Liana, quem ou o que mais te ensinou sobre o amor? Eita, pergunta de milhões. Pergunta de milhões. Eu tenho. Eu vou responder a minha filha. Vou responder a minha filha. Vou responder, porque quando a minha filha nasceu, eu tive essa sensação um pouco. Eu falo que não me chama para não romantizar a maternidade. Não me chama. Quando tiver essa pauta, não me chama, eu vou ser péssima. Porque quando a minha filha nasceu, antes até, mas quando ela nasceu, eu falei: que bom que você chegou, eu estava te esperando. Desde que eu sou muito criança, assim, esperando a ela assim, mesmo. Então, a minha filha me ensina sobre amor, porque isso que eu falei. Eu não tenho ciúmes da minha filha. Eu quero, por exemplo, que ela encontre muitas parcerias amorosas no sentido de alguém que faça, inclusive, algumas coisas que seriam, talvez, meu papel, né? Adoro que ela tenha conversas profundas com outras mulheres adultas, então, né, que tem mãe que fala, adoro quando ela não quer ficar comigo, quer ficar com os amigos, porque eu entendo que isso vai ser muito legal para ela. Então, essa é uma prática de amor, esse é um jeito de amar que eu queria conseguir aplicar em todas as minhas relações, que eu tenho muita dificuldade. Eu queria conseguir fazer isso no meu trabalho, eu queria conseguir fazer isso com os meus amigos, com as minhas parcerias românticas, eu queria fazer isso em todo lugar. Mas com a minha filha eu tenho isso, não é um esforço para mim, não é um esforço. Ela fala, olha, eu prefiro muito mais sair hoje com os meus amigos do que ficar em casa vendo o filme que a gente combinou. Eu falo, vai, eu fico muito feliz que ela tenha uma escolha mais legal para ela fazer do que ficar comigo. Isso está em mim de verdade, sabe? É muito... Então eu tenho que falar, minha filha. Não, e essa capacidade de diálogo, né? Que a gente tem sobrenatural. Que é um bom, que acho que é um bom pilar do amor, né? Exatamente, exatamente. A gente tem isso Acho que muito por isso você é fã da DR.
Por isso! Gente, eu vivo de DR. Porque o que é um livro? Isso é uma grande DR, né? Verdade. Imagina, eu Verdade. não estava dançando na praia, eu estava escrevendo. Amar é um verbo, né? Nem sempre, sei lá, a gente parece que não reflete tanto sobre a simbologia, mas acho que a gente não aprende muito sobre como que você pode agir nesse lugar, né? Parece que você fica esperando que o amor aconteça, né? Tem essa coisa mágica de que você vai encontrar ali na padaria. Como que a gente vira esse jogo? Como é que a gente pode ir para um campo mais de ação e menos para esse lugar de ficar na espera? Eu quero insistir no resgate da palavra amor, eu acho que é importante. Se a palavra amor não voltar para as nossas conversas cotidianas, se a gente não puder chamar as relações que a gente tem de relações de amor, a gente não vai conseguir perceber que o amor é atitude, que o amor é gesto. O amor vai continuar sendo essa entidade, né, a qual eu presto contas ou sou devota e que me atinge ou não. Então, a gente acha outras palavras para chamar coisas que para mim são atos de amor, né? Então, talvez esse seja um bom começo, a gente não ter tanto medo da palavra amor. Poder nomear, né, as coisas como amor. Eu acho que sim. Quando a gente fala amar é um verbo, né? Porque demanda uma ação. Então, se a gente fica o tempo todo, né, se colocando naquele lugar de considerar o amor algo muito distante, algo muito perigoso, né, a gente vai se desumanizando. Porque eu acho que o amor é o que compõe o humano, né? Que faz da gente um ser diferente dos outros animais, né? E talvez idealizando ainda mais, né? Que a gente falou, vocês falaram bastante sobre esse impacto da idealização, né? Sim, No sim. contexto como um todo. Devolver também o amor o amor ao corpo, assim, não no sentido do amor ao corpo, mas entender que o amor não é um movimento só de um espírito ou de uma mente, de uma imaginação, mas é algo que também está no nosso corpo, né? Que se coloca em movimento em direção a algo ou alguém, né? Então, também me sinto isso, que a gente tem uma vontade de purificar muito o amor. E nada que esteja no nosso corpo pode ser muito puro, porque o nosso corpo ele é constituído de impurezas, né? Digamos assim. Estou falando tudo isso, né, de um modo bem geral, mas aí fica o amor como essa coisa etérea e tudo que a gente faz, que é nosso e que é humano, como algo que não é digno do amor. O amor eu alcanço. Não, o amor está. Você não alcança, você tem que alcançar algo que está acima de você. O amor está aqui, né? Então, trazer para perto, trazer para o corpo, trazer para o abraço é um ato de amor, por exemplo. Totalmente. E a gente talvez não chame isso de amor por pavor, né? Então fica o amor esse lugar que é fumaça. Isso é Intangível, né? É intangível. É muito legal essa conversa. Super obrigado pelo papo. Obrigada. A gente, enfim, acho que vocês resumiram muito bem assim esse lugar de aprendizado, né? E esse lugar talvez de um tema que você falou do medo. Eu tava pensando, como é que você traz o amor para ser seu brother, né? Sabe, para ter uma relação de brother, Pra ter DR com o para amor ter uma também. relação de tem que brother, ter. tipo, para fazer disso mais próximo. Mas antes de terminar, eu queria só para deixar bem concreto, assim. E a gente no Capital, a gente fala muito sobre questionar certezas e potencializar dúvidas, que a gente entende que é esse caminho da pergunta, né? Esse caminho para gerar o movimento. Então, quais certezas com relação ao amor vocês acham que a gente deveria reconsiderar e quais dúvidas vocês acham que é importante a gente trazer mais para a mente? A certeza é de que o amor é sempre uma novidade, porque as pessoas são sempre diferentes. E a dúvida é que a gente vai atingir o amor. Acho que a dúvida é se existe um amor em essência, um amor puro. Então, agora sim estou vivendo o amor.
né? Acho que a gente tinha que colocar em questionamento se existe um amor essencial, um amor puro que a gente atinge. Eu acho que a certeza em relação ao amor é essa aposta que a gente faz. E a dúvida é saber se essa aposta vai dar certo, bancar isso. Perseguir ela, talvez, né? Perseguir ela, talvez. Você percebe que essa certeza e essa dúvida, elas não podem caminhar descoladas. Elas, juntas, constituem isso que a gente chama de amor e de amar alguém. Legal. Pô, muito especial. Super obrigado. Eu queria também deixar espaço para vocês contarem um pouco dos próximos projetos, o livro, falar um pouco do que está vindo por aí, que vocês estão fazendo agora. Eu vou começar porque o meu é ótimo. Eu vou lançar um livro agora pela Planeta, que é o meu segundo livro de poemas. Eu lancei o Sede de Me Beber Inteira, depois lancei em coautoria com a Lei pela Planeta, e agora é nesse formato, digamos, do Sede. E eu vou falar aqui em primeira mão o nome do livro, Olha, porque é muito engraçado esse nome do livro aqui neste programa. O livro se chama Pequeno Manual de Como Me Amar. Que incrível! Daí acho que quem ouviu aqui já sabe que é um manual sem respostas, né? Boas perguntas, com certeza. Espero. Eu queria agradecer, né, o convite, falar um pouco do podcast também, que tem Claro. o Psicanálise de Boteco, né? Então, saem episódios aí sábado, não com tanta frequência, às vezes quinzenal, às vezes um sábado por mês, porque a gente faz muita coisa e tenta conciliar com o podcast, mas tá lá firme e forte. Legal. E que também vai sair um livro, né, no final do ano meu, não é sobre o amor. Eu fui convidado a falar de um sentimento, né, pela editora Record, vai sair pela editora Record, e eu vou falar sobre, eu já falei porque o livro está pronto, né, está em fase de edição, sobre a tristeza, né, então também vou compartilhar o título aqui com vocês, se chama Um Elogio à Tristeza. Muito bem. Pô, já tô curioso. É isso. Gente, obrigado de verdade. E Obrigada. eu acho que também obrigado por esse entusiasmo, assim, pela forma como vocês conduzem o que vocês entregam para a vida. Ai, que que lindo! querido, obrigada. Obrigado. Obrigado. E muito obrigado também pela sua escuta e companhia. Capital da Dúvida é um programa independente que procura levantar dúvidas para que cada um de nós aprenda a encontrar suas próprias convicções e mudá-las quando entender que é a hora. E você pode acompanhar a gente também pelas mídias sociais, no @Capital da Dúvida e pelo site capitaldaduvida.com.br, onde também você pode se inscrever na nossa newsletter e receber mais conteúdo. Um abraço e até o próximo encontro.